A Melisma está com uma novidade maravilhosa. Melisma Blauma, o novo aparelho com laser azul de 450 nanômetros. E eu vou te contar um pouco sobre ele. Equipamento novo no mercado. Aqui no mercado brasileiro, né? Na Europa, né? Ele já atua bem. E é muito conceituado. Bom, com esse equipamento aqui, a gente consegue fazer vários tipos de terapia. Uma delas é a remoção de qualquer lesão benigna na superfície da pele. Tipo uma verruga, aqueles fibroma mole. Outra ação muito bacana dela também, que a gente consegue atuar com ele, é na limpeza de pele, né? Adolescente, agora começa essa fase, né, de alteração hormonal, tudo. Então, ele tem uma super indicação, porque não é doloroso, agressivo, né, para uma adolescente que não tolera muita dor, né? Então, eles toleram super tranquilo. A gente consegue eliminar a bactéria, a formação dela, né? A gente vai eliminar ela de dentro para fora da pele.